Evangelho de João, capítulo 6, versos 22 ao 40. Evangelho de João, capítulo 6, 22 ao 40. Assim está escrito: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos e pedimos também, nos ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra. Fale conosco, ó Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Me use, ó Deus, na instrumentalidade do Teu Espírito Santo, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a Ti, Senhor meu, Rei meu e Deus meu. Assim eu oro, assim eu agradeço, e assim eu peço. Amém. Amém. Irmãos, eu coloquei como título desse sermão: entre o bios e o zoe, ou zoé. Por que bios e zoé?
Esse termo bios e esse termo zoé são as duas palavras gregas usadas no Novo Testamento para se relacionar à vida. O bios se relaciona à vida comum, à vida dos homens e dos animais, os seres vivos, essa que nós respiramos, as plantas fazem as suas fotossínteses. E há outro termo usado, que foi o termo usado para Jesus quando ele fala que é o pão da vida. Quando Jesus fala da vida, Jesus usa o termo grego zoé, ou zoe, que é a vida eterna, que é a vida que não tem fim, que é a vida que nunca acaba, que é a vida principal. É a vida mais importante, que tem que ser buscada. A diferença, então, que diferença isso deve fazer para nós? E que diferença isso fez para os interlocutores dessa perícope, desse texto que nós lemos? Jesus está tratando aqui justamente entre morte e vida, entre sobreviver e viver, entre um caminho de uma busca por um alimento que verdadeiramente traz vida, e a busca, o percorrer de um caminho por um alimento que leva à morte, que não leva uma vida verdadeira, uma verdadeira comida que alimenta para a vida eterna. E quando a gente fala em comida, irmãos, a gente pode trazer para a nossa realidade, principalmente para nós gordinhos, que tem uma barriguinha sobressalente, né, que muitos pastores dizem que é calo de púlpito, né, de tanto pregar vai dando calo, né, mas a minha não é calo de púlpito, embora eu prego bastante, mas é falta da procura saudável e a busca de uma comida, né, que não faz bem e só engorda. Mas não é tão diferente do que aquilo que os homens procuravam em Cristo. Não é tão diferente do que aquilo que o diabo fez Eva e Adão no Éden serem tentados. Olha esse fruto. Olha a aparência, não é boa, não é uma aparência boa para se desejar, para se comer. E os seres humanos, desde a queda até a glorificação, quando nós seremos libertos da presença do pecado, nós vamos ser levados a desejar tudo pelo que vemos, pela aparência. Pela aparência, irmãos. Não é só isso, isso não acontece quando nós desejamos um alimento. Nós vemos uma fruteira com frutas bonitas e frutas feias. O nosso olhar é atraído pelas frutas mais bonitas ou pelas frutas mais feias. Quando você vai na feira comprar uma verdura, uma fruta, você vai selecionar as mais feias ou vai selecionar as mais bonitas? Não é assim. A gente sempre quer escolher aquilo que é mais bonito. Sempre o que é mais bonito atrai os nossos olhos. E isto é a causa de muitos pecados. De muitos pecados. Jesus disse, né, que a lâmpada dos olhos a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Mas se os seus olhos forem maus, que densa treva será a sua vida, o teu corpo. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, diferentemente dos outros evangelhos, por exemplo, Mateus, ele escreve para os seus irmãos judeus, numa perspectiva de mostrar que Jesus é o Messias. E ele tenta evidenciar em todo o seu evangelho, mostrando desde a genealogia de Jesus até o final, mostrando que Jesus é o Messias. Marcos, ele tenta evidenciar através do seu evangelho a humanidade de Cristo, o sofrimento de Cristo, o Deus homem. Lucas, ele já mostra
por escrever aos pagãos, aos gentios, ele mostra então, não o Deus homem, mas o homem Deus. E agora João, ele mostra Jesus como pão da vida. Ele mostra Jesus como Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Isso é perceptível até mesmo como João começa o seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se manifestou cheio de graça e verdade. E ele, o tempo todo. E quando nós chegamos no contexto desse trecho que nós lemos, nós vemos que Jesus acabara de fazer uma multiplicação de pães, um milagre, onde 5 pães de cevada e 2 peixinhos envinagrados, que estava numa matula de um menino, que possivelmente estava indo para Jerusalém, e era o lanche de comer na estrada. E tanto o pão de cevada como o peixinho envinagrado era comida de pobre, porque o rico, a gente falou isso outras vezes, era pão de trigo. E ali, Jesus pega, através do seu discípulo, e multiplica esses 2 pães, esses 2 bolachões e esses peixes, para mais de 15.000 pessoas. Um lanche que era para um menino comer na estrada para Jerusalém, agora alimenta 15.000 pessoas e sobram 12 cestos cheios. 12 cheios. Que milagre maravilhoso. E a multidão ficou encantada, não pelo milagre, e o texto é claro nisso, mas pela possibilidade de viver uma vida boa comendo de graça. E essa não é a procura de muita gente? Ter uma vida mais tranquila, que não exija nada, e que as pessoas nos sirvam sem a gente precisar trabalhar. Que a gente não sonha, muita gente não sonha em ser rico e ter pessoas para servir. Pessoas para servir em casa, uma cozinheira, um empregado doméstico, outra para dirigir o carro. Eu lembro que esse era o sonho de um vizinho meu, não vou falar o nome. Ele tinha um sonho de ter pessoas para fazer tudo para ele. E um dia ele ganhou na loteria. Ganhou, ficou rico. Nesse momento em diante, ele tinha um mordomo na sua casa, ele comprou um lote do lado da minha casa, ali na Rua IP, construiu uma casona, até hoje está lá essa casa. Ele tinha um mordomo, uma governante, um motorista, e começou a viver essa vida que ele sempre sonhou. Irmãos, no final de tudo, morreu à míngua. Perdeu tudo que tinha. Tudo que tinha. Porque nós vemos claramente Jesus agora trazendo para o texto, e vamos entender isso, Jesus fala, olha, o que nós devemos procurar não é aquilo que aparenta ser bom para nós, ou que aparenta ser bom para o nosso alimento, aquilo que é bonito, aquilo que aparentemente você pensa assim, nossa, que coisa maravilhosa, eu quero. E era essa a realidade daquela multidão. Quando na madrugada os seus discípulos saíram primeiro, então Jesus ficou em oração, e depois Jesus saiu sem que ninguém visse ele sair, e os discípulos já estavam em alto mar, e Jesus encontra com seus discípulos caminhando sobre as águas, entra no barco e acaba de atravessar. E aquela multidão, quando levanta, quando acorda, não vê Jesus e não vê os discípulos. Eles viram apenas os discípulos saindo, mas viu que Jesus ficou. E depois, como Jesus
saiu e nós não vimos, e começaram a procurar a Jesus. Alguns teóricos falam que a barriga já estava roncando e eles já estavam pensando no café da manhã. E cadê Jesus para nos servir o café da manhã? Cadê Jesus? E a palavra de Deus diz que eles procuram, chegam alguns barquinhos, possivelmente de comerciantes, para vender algumas coisas, porque onde havia multidão, havia alguém querendo vender alguma coisa, não diferente de hoje também. Aonde há aglomeração, onde há multidão, há alguém querendo sempre vender alguma coisa. E aqueles barquinhos logo são usados para que eles atravessem do lado de lá do mar da Galileia e encontraram Jesus. E aonde começa esse discurso. E o discurso começa claramente, eles perguntando para Jesus, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Irmãos, esses homens pegaram caminho para ir atrás de Jesus em procura, não de sinais, mas em procura de uma comida que apenas iria satisfazer os seus desejos, matar a sua fome. E o primeiro caminho enganoso que esses homens percorrem é o caminho da autossatisfação pessoal. De forma alguma eles procuraram Jesus, de forma alguma eles estavam seguindo a Jesus, correndo atrás de Jesus por aquilo que Jesus estava ensinando através dos milagres. E nós sabemos claramente que por trás de cada milagre de Jesus existe um ensinamento profundo. E eu já falei sobre isso aqui na igreja. Quando eu falei sobre os milagres de Jesus. Quando eu usei o evangelho de Lucas para pregar sobre os milagres de Jesus. O significado de cada milagre. Eles não queriam os significados, eles não queriam os sinais, eles não queriam ouvir a Jesus, tanto é que no final desse discurso todo, eles vão embora, porque o discurso é muito pesado, a fala de Jesus, a pregação de Jesus é muito dura, o sermão de Jesus é muito duro, e quando Jesus olha, só está os 12 discípulos em volta de Jesus, a multidão foi toda embora, e Jesus olha para os seus discípulos e fala: olha, vocês também não querem seguir a multidão? Vocês também não querem retirar-vos, embora? Porque o que eu tenho para oferecer para vocês não foi de interesse da multidão. E aqueles discípulos continuam com Cristo. E dentro dessa realidade do caminho enganoso, da autossatisfação, irmãos, quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, é o pão Zoe, que dá vida eterna, o pão da satisfação para a vida eterna, da vida espiritual. E que aqueles homens estavam percorrendo um caminho atrás de um alimento que não dava vida. A gente para pensar sobre as nossas motivações, irmãos. Quando se fala de fé, quando se fala de culto, quando se fala de servir a Deus, quais são as minhas motivações? Você já parou para se perguntar por que você tem uma fé? Por que você tem uma religião? Por que você vem a uma igreja? Por que você vem a uma igreja? Por que você professa uma fé cristã?
Você já ouviu as suas respostas? Se você quiser, você pode escrever num caderno: porque sou cristão, porque vou à igreja, porque devo orar, porque devo ler a Bíblia. E tenta responder. E depois você lê suas respostas. Se as suas respostas forem respostas apenas de satisfação pessoal, a sua resposta está condizente com a procura desses homens, porque eles procuravam apenas a satisfação pessoal. Quantas pessoas, irmãos, não frequentam, frequentam uma igreja apenas para ter bênçãos? Quantas pessoas frequentam uma igreja apenas por medo de ir para o inferno? Quantas pessoas frequentam a igreja apenas para se sentir bem? Porque se não for na igreja no domingo, a semana não é a mesma. Quantas pessoas participam de um culto apenas para aliviar a sua consciência ou tirar um peso do seu coração? Quais são as motivações reais, verdadeiras, em nosso coração, quando nós servimos a Deus, quando nós cultuamos a Deus, quando nós congregamos com os nossos irmãos? Será que as nossas motivações se assemelham às motivações dessa multidão que apenas queria o pão bios? Eram motivações materialistas? Qual seria a nossa resposta? Qual seria a sua resposta? Irmãos, quando Jesus fala da comida, o pão para a vida eterna, Ele está direcionando claramente aqui os seus ouvintes que o principal objetivo deles deveria ser se alimentar daquilo que Cristo ensinaria. Porque se eles se alimentassem da palavra de Deus, se alimentassem do evangelho da salvação, daquilo que Jesus estava proclamando, com certeza, eles estariam se alimentando para a vida eterna. O Zoe era o principal, o pão da vida era o principal, o bios é o secundário. O bios era o secundário. O quanto, irmãos, o quanto nós procuramos nos alimentar do pão da vida, o quanto nós procuramos o pão da vida, o quanto nós procuramos a palavra que nos alimenta. E percebemos, e Jesus deixa bem claro, que o caminho da autossatisfação pessoal é um caminho enganoso. E Jesus confronta aquela multidão. Vocês não vieram ao meu encontro por causa dos sinais, ou por causa daquilo que eu ofereço, mas vocês veio por causa da comida que vos fartastes. O caminho que essa multidão estava percorrendo era o caminho da autossatisfação e do comodismo. É um caminho que deve ser rejeitado por nós, porque nós não fomos chamados para sermos servidos. Nós fomos chamados para servir, para nos alimentar de Cristo, para nos alimentar de Deus. E essa é a verdadeira vida, que nos alimenta, que nos transforma, que nos alegra e que nos modifica e nos torna pessoas satisfeitas em Deus. Porque a vida Zoe, o pão da vida, que aqui Jesus diz como Zoe, é o alimento que traz real satisfação. Real satisfação. E eu pergunto mais uma vez:
o que uma pessoa satisfeita é? Qual é as qualidades de uma pessoa satisfeita? Quais as atitudes de uma pessoa satisfeita? Toda pessoa satisfeita, ela é triste. Toda pessoa satisfeita, ela é moribunda. Toda pessoa satisfeita, ela é reclamona. Não. Toda pessoa satisfeita, ela é contente, alegre, agradecida. Toda pessoa satisfeita, ela transmite alegria. Ela em tudo dá graça, porque ela está alimentada do pão da vida, ela está satisfeita. Ela está satisfeita. Mas quando nós chegamos no verso 28, 29, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele fui enviado. Que criais. Sabe, irmãos, eles já vieram para Jesus: Jesus, o que eu posso fazer? O que eu posso, por mim mesmo, realizar para conquistar e fazer essa obra de Deus? Eu posso fazer muitas coisas. Eu posso fazer coisas excelentes. Eu quero conquistar. Eu quero aprender para conquistar e fazer essas obras. Como eu aprendo? Como eu realizo? Eu quero realizar. E Jesus quebra a perna agora daquela multidão e fala: olha, não é o que você faz, não é o que você aprende, não é por mérito algum, mas por aquilo que o Pai faz, apenas que creais. E Jesus quebra agora o coração daquela multidão, porque, irmãos, a fé é um dom de Deus. Ninguém crê se não for por meio da fé. E a fé é um dom de Deus, e a Bíblia deixa bem claro. Não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito nosso, não é o que eu faço ou deixo de fazer, não é o esforço da minha conquista, mas é aquilo que Deus fez por nós, e que Deus faz em nós, e que fez em nós. Por isso essa é chamado de graça. Para alguns, graça maravilhosa. Para outros, graça como favor imerecido. Para outros, graça apesar do nosso demérito. É graça. É algo que eu não consigo conquistar. É algo que eu não consigo comprar. É algo que o meu esforço não conquista, que o meu dinheiro não compra. É algo gratuito, é algo que Deus nos deu. E o segundo caminho enganoso, em busca de um alimento, é o caminho do mérito próprio, da meritocracia. Nós sempre queremos realizar alguma coisa para sermos reconhecidos, para sermos aprovados, para obtermos alguma coisa. Isso faz parte da vida bios, mas isso não faz parte da vida zoe. Isso faz parte dessa vida, desse mundo, mas não faz parte daquilo que Deus tem reservado para nós e quer que nós vivamos hoje aqui na terra. Sabemos que na nossa vida bios, nós precisamos conquistar, nós precisamos estudar, nós precisamos correr atrás, ou correr na frente, como os coachings falam. A vida bios, ela é cheia de desafios. A vida bios, ela tem concorrência. E conquista quem é melhor, conquista quem esforça mais. E com isso nós nos acostumamos. Não é errado, porque nós estamos neste mundo. Mas nós não podemos viver dessa forma,
desconsiderando a palavra de Deus, deixando de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós não podemos, na vida bios, conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos, destruindo ninguém, ou passando por cima de ninguém, porque nós somos filhos de Deus. Podemos sim conquistar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, podemos estudar, buscar ser o melhor para glorificar a Deus, Essa semana, mais um pastor presbiteriano assumiu um ministério no governo federal. Nós temos 3 pastores presbiterianos nos mais altos cargos do nosso governo federal. Temos o pastor Benedito, que quando eu fiz a convalidação lá no Mackenzie, ele era reitor. Hoje ele é o chefe do CAPES, o órgão federal que cuida de pessoas que vão fazer pós-graduação no exterior. Pastor Benedito. Temos o pastor André, que é ministro da Justiça, e o pastor agora Raimundo, que é ministro da Educação. 3 pastores da IPB, 3 pastores da nossa igreja. Será como que eles chegaram lá? Eu creio que não foi da forma que essa multidão queria conquistar as coisas. Não, de forma alguma. Foi apenas amando a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a eles mesmos, e vivendo para a glória de Deus. E se você, de fato, valorizar mais o pão da vida, as coisas espirituais, Deus pode fazer também a mesma coisa na sua vida. A mesma coisa. Pode. Ele não é obrigado a fazer, como fez na vida desses 3 pastores. E de outros servos, como José, como outros que foram grandemente honrados, para que a honra fosse somente a Deus e não a eles próprios. Esse é o segundo caminho que nós devemos evitar. O primeiro caminho é o caminho da autossatisfação. O segundo caminho é o caminho do mérito próprio. Mérito próprio. Não procure que as pessoas te reconheçam pelos seus méritos, mas procure a glorificar a Deus através dos seus dons e talentos. Procure a glorificar a Deus através das oportunidades que Deus vai te dando na sua vida. Nos empregos, nos cursos, seja sempre fiel a Deus. Glorifique sempre a Deus nas oportunidades que Deus vai te dando. Porque isso redundará em bênçãos na sua vida. Porque na obediência, há bênção. E na desobediência, há disciplina, correção. Mas quando nós, para terminar, vamos para o verso 30 e 33 a 33, vemos então, lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus, o que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém. Amém. Essa semana eu estava numa live de oração, acho que era quinta-feira, falando sobre os versículos posteriores a esse que nós lemos aqui mais na frente. E quando a gente fala do pão do céu,
Jesus ele se mostrou como o pão de Deus, o pão da vida, o pão do céu. E isso nos remete à cidade onde Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém. Uma palavra derivada de dois termos: beit, casa, lechem, padeiro. Casa do padeiro. O pão da vida, Jesus encarnado, Deus encarnado, nasceu numa cidade que se chama Casa do Padeiro, evidenciando de onde veio Jesus. Beit Lechem. Eu sou o pão do céu, e esse pão do céu foi Deus que vos deu. Vocês não me procuram porque viu os sinais, porque quer se alimentar da minha palavra, porque quer se alimentar de mim, mas vocês me procuram por experiências, por querer fazer experiências, de usufruir de experiências que não são para vocês. E quando nós percebemos do verso 30 e 33, Jesus está falando de um caminho enganoso, que é o caminho do experiencialismo. Eles queriam sentir, eles queriam ser alvos dos milagres, dos sinais. Quando eles pedem um maná, como Moisés deu, Jesus fala: olha, o pão, quem deu o maná não foi Moisés. Mais uma vez vocês estão errados. Quem deu o maná foi Deus. Vocês não querem comer do pão do céu, vocês não querem comer do pão que Deus deu, vocês querem apenas ver os sinais. Vocês apenas querem se alegrar com os sinais. Vocês não querem se usufruir, vocês não querem se alimentar, vocês querem viver das experiências sobrenaturais, dos milagres que eu vou fazer. Quando vocês pedem sinais, vocês querem ver apenas o que aquele povo viram. Os seus pais do deserto viram e maravilharam. E mesmo assim, murmuraram, zombaram. O perigo, irmãos, de querer viver de sinais ou de experiências religiosas. Perigo de viver pelo que sente. E a vida do cristão não é assim. Tem dia que nós vamos estar bem conectados com Deus, vamos estar bem sensíveis às coisas de Deus. Mas tem dia que vão ter dias que nós vamos estar passando por desertos. E nos vamos sentir como uma planta seca de deserto. Entender por que passamos por momentos de sequidão na vida, nós entendemos segundo o que as Escrituras nos ensinam. O fato é, irmãos, o fato é que a realidade em que Jesus traz para aqueles irmãos é uma realidade que nós precisamos nos atentar hoje, diante dessa realidade de pandemia. Porque muitos, eu já falei isso aqui, muitos têm procurado a Deus por medo. Medo de contrair uma doença e morrer por uma falta de ar. Medo de estar vivendo já perto do fim do mundo. Motivações, irmãos, a multidão tem várias. A multidão tem várias para seguir a Cristo. Mas uma coisa só é necessário. Uma coisa só. Não é aquilo que você faz, não é aquilo que você deixa de fazer. É aquilo que Deus fez por você. E a partir do momento que Deus fez por você, você passou a se alimentar
desse pão da vida, desse pão de Deus, de Jesus. E você agora se tornou uma pessoa satisfeita em Cristo Jesus. E uma pessoa satisfeita em Cristo Jesus, ela não anda mais por caminhos enganosos da autossatisfação pessoal. Uma pessoa satisfeita em Jesus, que comeu do pão da vida, ela não anda mais pelos caminhos dos méritos próprios. Uma pessoa que comeu do pão da vida, desse pão do céu, do Zoe, ela não anda mais pelos caminhos do eu quero sentir, eu quero ver, deixa eu tocar. Não. A pessoa que se alimentou desse pão do céu, desse pão da vida, que é Cristo Jesus, é uma pessoa satisfeita, é uma pessoa que vive para a glória de Deus e não para a sua própria glória. É uma pessoa que tem experimentado a graça de Deus continuamente, em todas as circunstâncias, seja em circunstâncias ruins ou seja em circunstâncias boas. E ele sabe que sempre está melhor do que merece. Sempre melhor do que merece. E é pensando nisso, irmãos, concluindo, é pensando nisso, diferentemente da vida bios, onde nós escolhemos as coisas pelo que vemos, pelas aparências, isso é uma realidade muito forte, porque tem muita coisa ruim em embalagem bonita, não é assim? E tem muita coisa boa em embalagem feia. A vida é enganosa. A vida é enganosa. E nós não sabemos. Mas quando nós estamos satisfeitos com o pão da vida, com aquele que veio de Beit Lehem, da verdadeira casa do padeiro. Estou orando em língua não, hein? Olha, pastor virou pentecostal, estou orando em língua. Eu estou apenas falando a origem, a palavra no hebraico. Beit Lehem, casa do padeiro. Aquele que veio de Deus, o pão de Deus, o pão do céu. Esse sim, ele sabe discernir entre os caminhos verdadeiros que conduz à vida e os falsos caminhos que conduz à morte. Essa é a diferença entre viver e sobreviver. Como estamos? Vivendo ou sobrevivendo? A resposta é você que vai dar. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra que nos diz que, de fato, há muito caminho que ao homem parece direito, mas o cabo desses caminhos, o fim desses caminhos é a morte. Ó Deus, nos ajude a trilhar o caminho da vida verdadeira. E nos ajude, ó Deus, a viver esta vida em que nós estamos inseridos, para a Tua glória, para a Tua honra. Porque sabemos, ó Deus, que se nós formos fiéis ao Senhor, nesse pouco aqui na terra, porque isso é nada. Isso que nós vivemos aqui na terra é nada, é pouco daquilo que o Senhor tem para nós nos céus, a vida eterna. Isso aqui é mera coisa em nossas vidas. Sabemos que sobre o muito o Senhor já nos colocou, que é a vida eterna. E se vivermos para a Tua glória, ó Deus, para a Tua honra, o Senhor vai nos usar, ó Deus, para continuar Te honrando e glorificando, e não envergonhar através da nossa vida, que deve espelhar a vida eterna, o Zoe, para que muitos venham enxergar o Senhor, por meio da palavra pregada em nossas vidas. Ó Pai,
que a nossa sede venha a ser uma sede por Ti. Que a nossa fome venha a ser uma fome por Ti. Que as nossas preocupações seculares, com tantas coisas que nos rodeiam, como essa pandemia, o coronavírus e outras coisas mais, venham a ser transformadas em visões de fé, ações de fé, vislumbres de fé, e que venhamos descansar o coração no Senhor. Que a nossa segurança possa estar, ó Deus, nas Suas promessas, que são verdadeiras, reais e autênticas, e não naquilo que os homens querem nos oferecer. Que nós não venhamos pautar as nossas vidas por aquilo que vai encher a nossa barriga ou por aquilo que vai nos dar satisfação. Que nós não venhamos pautar as nossas vidas pela meritocracia. Que nós não venhamos pautar as nossas vidas, ó Deus, pelas experiências que a vida nos oferece ou que queremos ter através da religião. Isso é nada. Isso é nada. Pai, além de viver essa verdade em nossas próprias vidas, nos alimentando de Jesus, do pão da vida, nos ajude também, ó Deus, a conduzir a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, a se alimentar desse pão, desse Zoé. Ó Senhor Deus, para que nós venhamos, ó Deus, a não estar no caminho errado e enganoso, mas no caminho perfeito, no caminho que é Jesus, ver Jesus, ir Jesus, crer em Jesus, o pão da vida. Ó Senhor Deus, nos ajude, porque assim, ó Deus, somente assim, estaremos totalmente satisfeitos, contentes, alegres, apesar dos apesares das circunstâncias. Nós não vamos ser condicionados pelas circunstâncias, mas seremos guiados e preenchidos pelo Zoe, Jesus, o pão verdadeiro, o pão que desceu do céu. Assim eu oro, assim eu agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.